A Polícia Federal avançou mais uma casa no tabuleiro. A Justiça foi acionada. A Interpol pode entrar em cena a qualquer momento. E Eduardo Bolsonaro vive hoje aquilo que analistas chamam de prisão invisível. Não há grades, não há cela, mas não existe saída. Ele não pode voltar ao Brasil sem ser preso. Não pode deixar os Estados Unidos sem risco de captura internacional. Perdeu o mandato, perdeu a imunidade, perdeu a proteção política. Agora é apenas um nome cercado por investigações, isolado em solo estrangeiro, esperando o próximo movimento de um jogo que ele mesmo criou. E já perdeu. A Polícia Federal concluiu o indiciamento. Os crimes são graves, as provas robustas. E enquanto isso, nos bastidores de Brasília, cresce a percepção de que a estratégia de fuga virou armadilha. Mas como um deputado federal chegou a esse ponto? Como alguém que se dizia defensor da liberdade acabou prisioneiro da própria narrativa? Para entender, é preciso voltar alguns meses no tempo. Em março de 2025, Eduardo Bolsonaro anuncia a licença do mandato. O discurso era conhecido: perseguição política, ameaça à democracia, ditadura disfarçada. Vídeos emocionados, lives inflamadas, apoio de seguidores fiéis. Mas nos bastidores, a história era outra. O cerco se fechava, as investigações avançavam, e a saída do país não foi ato político, foi fuga calculada. O plano parecia simples: ficar fora por alguns meses, articular apoio internacional, pressionar o Supremo, ganhar tempo. Mas nada saiu como esperado. Instalado no Texas, Eduardo passou a viver uma rotina silenciosa, discreta, quase clandestina. Não podia aparecer demais, não podia se mover demais, porque cada passo era observado, cada fala registrada, cada postagem analisada. E então veio o erro fatal: transformar a fuga em palco político. Reuniões nos Estados Unidos começaram a vir à tona. Articulações contra o próprio país. Discursos defendendo sanções, tarifas, punições econômicas. Na prática, Eduardo deixou de agir como parlamentar e passou a atuar como lobista contra o Brasil. E isso teve consequências. A Polícia Federal reuniu vídeos, mensagens, registros de encontros e declarações públicas. Tudo documentado. Tudo enviado ao Supremo Tribunal Federal. A acusação é clara: tentativa de coação institucional e ataque ao Estado Democrático de Direito com apoio estrangeiro. Em dezembro de 2025, veio o golpe final. A Câmara dos Deputados cassou o mandato de Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas. A licença virou ausência injustificada. A proteção institucional caiu. A partir dali, tudo mudou. Sem mandato, sem imunidade, sem salário, Eduardo passou a ser apenas um cidadão brasileiro investigado, vivendo fora do país sem estate seguro, sem liberdade real de circulação. Uma liberdade falsa. Porque agora ele está preso entre dois mundos. Não pode voltar, não pode sair, não pode avançar. E o mais irônico, fugiu alegando medo da justiça brasileira, mas acabou refém da própria estratégia no exterior. Nos bastidores do governo, o clima é de frieza. Fontes relatam que Lula observa a situação com ironia. Para aliados, o presidente vê no caso um exemplo clássico de autossabotagem política. Quem tentou desestabilizar o país acabou isolado, sem aliados sólidos, sem saída diplomática. Enquanto isso, cresce a pressão para que o Brasil peça oficialmente a inclusão do nome de Eduardo Bolsonaro na difusão vermelha da Interpol. Se isso acontecer, qualquer viagem para fora dos Estados Unidos pode significar prisão imediata. E Eduardo sabe disso. Por isso não viaja. Por isso recusa convites. Por isso vive em alerta constante. O cenário agora é simples e sombrio. Ou ele permanece nos Estados Unidos indefinidamente, vivendo como um exilado sem status definitivo. Ou enfrenta a justiça brasileira. Ou tenta negociar. E essa última possibilidade assombra Brasília. Porque Eduardo sabe demais. Sabe de bastidores, de articulações, de nomes, de estratégias que nunca vieram a público. Se decidir falar, muita coisa pode vir abaixo. Por enquanto, ele espera, isolado, silencioso, preso não por muros, mas pelas próprias escolhas. A prisão perfeita, sem grades, sem algemas, mas absolutamente eficaz. E a pergunta que fica é simples e inevitável: quanto tempo alguém consegue viver fugindo antes de decidir enfrentar o inevitável? Essa história ainda não acabou.